Como é que é, pessoal? Então hoje uma cena diferente, uma daquelas correntes que andam para aí. Ora bem, esta corrente foi iniciada por um canal brasileiro que eu não conhecia. Eu conhecia o Alan, que ele costuma comentar os meus vídeos, e ele chegou até mim através de um tweet a dizer que me tinha nomeado num vídeo dele. Eu fui logo a correr, não é? Ver qual era o canal dele, porque ele praticamente desde os primórdios do meu canal, ele tem vindo a comentar os meus vídeos. Então eu fiquei com curiosidade e fui logo a correr ver qual era o canal dele. E então, ele tem um canal com mais dois amigos, que é o Game FM. E então o canal dele iniciou-se como uma rádio online totalmente dedicada à música de jogos, e acabou transformando-se num canal no YouTube e com bastante variedade de temas e, acima de tudo, conteúdo de grande qualidade. Eu fiquei completamente surpreso, eu não estava mesmo à espera. E então descobri-o há uma semana, quando ele realmente mandou o tweet. E então esta corrente consiste em nomear o pior jogo que alguma vez jogámos na vida, e depois no final tenho que nomear mais 6 canais. E então eu vou nomear, no final vou nomear mais 6 canais tugas, ok? Que é para o pessoal no Brasil também começar a conhecer o que se faz por aqui, né? Então, vamos lá começar. Ora então, cá está o jogo, o pior jogo que eu joguei alguma vez na vida. Vocês sabem que eu adoro jogos de off-road, todo terreno, corridas, no geral. E este Score International /1000 World Championship Off-Road Racing foi a pior coisinha que eu joguei até hoje. E para mais, eu, inclusive, na altura em que saiu, ora bem, isto foi lançado em 2008, salvo erro, em 2008, é o que diz aqui, publicado pela Activision e desenvolvido pela Letfield Productions, que no passado até fizeram um grande jogo, não sei se vocês conhecem, um jogo de motocross até bastante realístico, que é o, deixa-me ver se eu consigo, MTX Moto Tracks. Este jogo, e tem a banda sonora de Slipknot. Este jogo é fantástico. E eu, como tinha experiência de jogar este jogo de motocross, fantástico, fabuloso, concorrente da franquia MX vs ATV, da Rainbow Studios. Então eu fui a correr e fazer a pre-order deste Score International /1000, the official game. Esta é a versão PC que eu fiz a pre-order na altura. Isto veio diretamente dos Estados Unidos. Assim que saiu nos Estados Unidos, veio logo cá para casa. Nem esperei que ele fosse lançado cá na Europa. E isto é muito mau. Eu estava à espera de um grande jogo como o MTX Moto Tracks, e isto acabou por ser uma grande barraca, porque é um jogo de off-road, tem as pistas, o ambiente em que o jogo se passa é bom, é fantástico, tem cenas, paisagens e desertos fantásticos, muito bem recriado. Mas em termos de jogabilidade e de feeling de condução, isto é muito mauzinho, e eu fiquei um bocado triste, porque eu estava à espera de um bom jogo. Isto foi em 2008, exatamente, na altura em que eu comprei a Xbox 360, e foi na altura em que saiu aquele tal, que vocês sabem que é o meu jogo favorito, um dos jogos favoritos de todos os tempos, o meu jogo favorito de todo terreno, que é o Edge of Control, que eu fiz a review agora há pouco tempo. Saiu exatamente na mesma altura que esse jogo, ambos os jogos saíram na mesma altura. Mas eu, quando saiu esta maravilha, esta coisa horrível que estão aqui a ver, quando este saiu, eu ainda não tinha a Xbox 360.
E isto foi mais uma acha para a fogueira que me fez ir comprar uma Xbox 360 para jogar o outro Baja, porque epá, eu fiquei tão decepcionado com este que queria jogar uma coisa deste género, mas uma coisa boa, não é? Este é simplesmente mau. Mas de qualquer forma, vocês sabem que o ano passado, não, em 2015 eu consegui arranjar uma PS3 e não é que eu também comprei esta coisa horrível para a PS3, só para me lembrar que este jogo existiu. E então eu vou estar aqui a jogar a versão PS3 desta coisa horrível. Enquanto falamos só um bocadinho, porque isto não tem muito mais para dizer, eu vou aqui tentar jogar, vamos ligar aqui o comandito. Eu vou tentar jogar um bocadinho disto, mas isto é muito mau. E eu digo-vos desde já que este foi o pior jogo que eu joguei até hoje. Portanto, se vocês estiverem à procura de um jogo de off-road, não comprem este, ou se comprarem, comprem pelo preço mais baixo que conseguirem. Vamos carregar. Eu já tinha começado a jogar há uns tempos. Na altura que eu comprei, eu joguei só um bocadinho, tal, para ver. Vamos aqui então continuar a Career Events. E como é que eu sei se eu já terminei este? É porque tenho ali pontos, né? Pois. Perdão. Este ainda tenho ali 0 pontos, é porque ainda não joguei. Vamos lá jogar então. E Ojos Negros. A pista de Ojos Negros. E agora vamos de quê? Eu gosto muito dos buggies, mas eu não sei se consigo unlock the one. Vamos, será que dá um trophy truck? E lá, vamos lá com um trophy truck, que é realmente o que eu mais gosto de jogar no outro Baja, no Edge of Control. Este tem a tal vantagem de ter mais veículos diferentes para além dos trophy trucks. Este também tem motas e Moto 4 e outro estilo de buggies que o Baja Edge of Control não tem. Isso era uma grande vantagem. Mas seria bom. Seria realmente uma vantagem se isto fosse um jogo em condições. Isto é mesmo muito mauzinho. É que não tem feeling nenhum na condução. Não há feedback. O comando não nos transmite nenhum feedback da tração traseira que os trophy trucks têm, e isto é completamente irreal. A resposta que temos do trophy truck, isto não dá, man. E não conseguimos ter aquele feedback que o outro Baja nos oferece. Eu fiquei completamente decepcionado com isto. E eu já joguei muito jogo mau na vida, mas este é mesmo muito, muito pior. É que não conseguimos antever o que é que o carro vai fazer a seguir. Ele simplesmente começa a fugir para um lado e nós não conseguimos perceber o que é que temos que fazer a seguir para o manter em pista sem chocar com outras coisas, não é? Eu estou aqui a rodar sozinho a propósito. Não deveriam andar aqui mais adversários na pista. Isto é muito estranho. E isto realmente é uma pista, não é um troço. Porque realmente o que eu gosto neste estilo de jogos é ir do ponto A ao ponto B, fazer um trajeto que seja sempre diferente desde o início ao fim, sem passar por zonas por onde já passei. Lá está, eu estou a travar, estou a tentar controlar o carro, mas o carro simplesmente bloqueia e continua a deslizar como se estivesse em cima de manteiga ou de gelo.
Não há, e nós, ao darmos toques de acelerador, deveríamos ter aquela sensação que o outro Baja nos transmite de que o carro está a tentar ganhar aderência. Este jogo simplesmente não nos transmite nadinha, nada. É pura e simplesmente horrível. Não sei o que é que mais poderei dizer acerca disto. Isto é impossível controlar. Vamos desistir desta corrida. Vamos aqui só fazer mais outra coisinha qualquer. Por exemplo, race another dirt bike at the head. Race any vehicle against 7 ATVs. Faster go. Ok. Vamos numa dirt bike então. Uma dirt bike. Aqueles faróis são giraços. Mas isto é o quê? Nós não sabemos exatamente que modelo é. Não nos diz. Activision Dirt Bike. Tim Morton. Robbie Bell. Dá o nome dos pilotos. Porque isto, supostamente este jogo, outra vantagem mal aproveitada, é que este é o jogo oficial da prova americana, da Baja 1000. Este é mesmo o jogo oficial da prova. Por isso, supostamente tem o nome dos dos pilotos reais que habitualmente fazem esta prova. Vamos com esta moto azulinha e vamos ver o que nos espera. Isto é mais uma pista, não é? Supostamente, eu já não me lembro se isto tem provas do ponto A ao ponto B, mas tenho ideia que não. A maior corrida no deserto está aqui. Exatamente. Experimenta a ação intensa. Vamos lá então fazer aqui uma corridinha de moto. Estas motas fazem-me lembrar realmente o Mototracks, o MTX, Mototracks, que foi um jogo que realmente, mas isto não tem realismo nenhum, isto é mesmo, eu lembro-me destas saídas, isto é mesmo baseado na prova real. Esta é uma das saídas mais conhecidas, uma das partidas mais conhecidas ou deveria ser, porque eu já estou a ver que isto é uma... Olha, Maria, mas isto não tem, né? Incrível. Vamos fazer um cavalinho, não dá. Vamos fazer uma égua. O quê? Isto tem boost. Como é que um jogo destes tem turbo boost? Epá, incrível. E quer isto ser um jogo baseado numa prova de off-road, que deveria ser uma coisa mais fiel à realidade, com um pequeno toque de simulação. Isto de simulação não tem nada. Como é que um jogo destes tem turbo boost? Este jogo com certeza queria competir com o quê? Com o MotorStorm? Provavelmente. Onde já se viu um jogo deste género? Até o MotorStorm é uma das coisas que eu odeio no MotorStorm, é termos que utilizar o Turbo Boost para nos mantermos à frente da corrida. É estúpido utilizar o Turbo Boost. Não. Isto é mesmo mau. Isto é mau. Muito mau. O MotorStorm, ao menos ainda temos algum feeling, não é? O comando dá-nos um feedback e conseguimos controlar os carros e as motos, conseguimos controlar e antever o que é que poderá acontecer em determinada curva ao travar ou ao acelerar. Mas este jogo não nos transmite nadinha, tem uma ligeira vibração, mas isto é mesmo muito mau. Ora bem, então, para terminar, tenho que nomear então 6 canais, 6, vou nomear 6 canais portugueses e posso começar, tenho aqui uma cábulozinha, posso começar pelo Simão, do canal SPAT.p. O Simão é um gajo muito porreiro, que faz gameplays, mas também faz
aqueles vídeos de especial aniversário, sei lá, do Street Fighter, porque ele gosta muito de jogos de fighting games e tal. E ele faz muitos vídeos sobre jogos também mais antigos, e faz gameplays de jogos antigos e de jogos recentes, e é um dos poucos canais que eu gosto de acompanhar os gameplays. Eu julgo que é o único canal que eu assisto gameplays, porque eu normalmente não gosto de assistir gameplays. Para já, porque gosto de experimentar os jogos por mim próprio, e não gosto de estar a ver alguém a fazê-lo. Mas quando há realmente um jogo que eu tenho interesse em conhecer mais, recorro a um ou outro gameplay. É raro isso acontecer, mas o Simão, com os gameplays dele consegue cativar o pessoal com o discurso que ele tem durante o gameplay. É engraçado, ele tem muita piada naquilo que faz. Portanto, Simão, estás nomeado. Outro é o Vitor, que tem o OEGTV, mas recentemente criou um canal novo, que é o Mundial 90, dedicado a futebol exclusivamente, e tenta ligar a paixão que ele tem pelo futebol com os jogos, e os comentários que ele faz aos jogos, já mesmo em jogos de corridas que ele fazia de carros e não sei o que ele fazia no OEGTV, e que vai continuar a fazer, com certeza. Ele tem um comentário digno de um comentador desportivo da Sport TV ou do Eurosport. Eu já lhe disse isto várias vezes. Vitor, já mandaste o teu currículo para o Eurosport ou para a Sport TV? Manda, porque tens talento, mano. O comentário é de quem realmente sabe o que é que está a falar. Nós assistimos a jogos de futebol que os comentadores dizem com cada barbaridade que aquilo, sinceramente, não é? Eu não sei o que é que lá estão a fazer. Deveriam estar a comentar um jogo, ou deviam estar a comentar um programa de culinária ou outra cena qualquer, não de futebol ou de automobilismo. Ok? O Vitor, nesse aspecto, é 5 estrelas. Tem um comentário fabuloso. Vitor, estás nomeado também. Depois, quero nomear o Geeksy, que é um canal recente, em português também, sobre cultura geek e jogos, e ele traz, para além de uma edição espetacular, ele consegue fabricar vídeos fantásticos, com uma voz fantástica, qualidade sonora 5 estrelas, e ele traz muitas cenas obscuras, jogos indie, a maior parte das vezes jogos que ninguém conhece, e ele é entendido nesse assunto, e tudo o que seja cenas geek. Ok, Geeksy, nomeado. Depois, o Tiago faz tudo. Não comecem a pensar coisas esquisitas, ok? O Tiago, o canal dele é sei lá, 90% talvez é sobre cinema, mas também fala sobre jogos, e tem uns vídeos de opinião pessoal que eu curto bué ouvir, porque realmente ele tem uma opinião muito própria e diz as verdades, não está ali com rodeios, diz logo direto: eu não gosto disto, porque isto, ponto final. E eu adoro ver os vídeos dele. Confesso que não vejo muitos vídeos sobre cinema que ele faz. Vejo realmente aqueles vídeos que ele fala sobre filmes mais antigos ou filmes que eu já tenha visto. Esses sim, esses eu vejo. O Tiago é fantástico. Eu adoro os vídeos dele, e vocês têm que lá passar também, porque aquilo é 5 estrelas. O Tiago é muito porreiro. Tiago, estás nomeado. E mais dois. O Game Chest, o Mike. O Mike tem andado um bocado ausente. Ele está-me a dever um vídeo, já o nomeei há uns meses, e agora estou a nomeá-lo outra vez. O Mike é um gajo muito porreiro, que fala da coleção, maioritariamente da coleção PS2, da PlayStation 2, que ele tem uma coleção invejável de PS2, e tem outra coleção ainda mais invejável para mim,
que é a coleção de revistas que ele tem. Epá, e quando ele fala sobre revistas, eu começo-me a lembrar dos tempos em que eu tinha muitas revistas e que mais tarde meti-as todas para o lixo. Eu fui um ganda estúpido, ok? E então o Mike, ele sabe do que fala. Ele deveria ser jornalista e ele escreve para Push Start, portanto, e faz entrevistas fantásticas. Por isso passem pelo canal do Mike. Ele também é um aficionado de futebol e de vez em quando faz uns vídeos, uns gameplays de Championship Manager, que acho que realmente quem aprecia esse tipo de cenas acho que deve passar por lá. Coleção PS2, coleção de revistas que ele tem e jogos de managing de futebol, treinadores de futebol, ok? Passem por lá. O último que eu vou nomear é o Stickers Retro Corner. É um canal recente também, português e em inglês, como eu costumo fazer, sobre cenas retro. Faz reviews a jogos antigos da Master System, da Mega Drive, da PS1, da Saturn. Que mais? Fez agora esta semana sobre um jogo de DOS que eu estou em pulgas para ver e ainda não tive a oportunidade de ver, que foi o Flight of the Amazon Queen. Tenho que ver essa review porque eu adorei o jogo quando ele saiu, ok? Portanto, e ele tem uma qualidade de edição também muito boa, fantástica, e é um canal Tuga em português, é um canal Tuga em inglês. E pronto, pessoal, espero que passem por todos estes canais. Estas são as minhas 6 nomeações e quero mandar um grande abraço ao pessoal do Brasil, do canal Game FM, que me nomeou, não é? E que criou esta corrente. Portanto, passem por lá também, pelo Game FM. Todos os links para estes canais vão estar na descrição. Portanto, eu espero que vocês façam o vosso vídeo resposta e que nomeiem também 6 outros canais, que é para esta cena explodir no YouTube, ok? Portem-se todos bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, hein? Só uma última coisinha que eu me esqueci de mencionar. A minha câmara principal de gravação e de filmagem dos meus episódios entregou a sua alma ao Criador. Ela está neste momento na assistência técnica da Panasonic. Portanto, eu não sei quando é que o próximo vídeo vai sair, mas espero que não demore muito tempo, não demore mais de uma semana. Portanto, se não virem nada meu assim nos próximos tempos, aliás, pronto, não estranhem, né? Porque fiquei sem forma de filmar com qualidade, porque a única coisa que eu agora tenho é a minha webcam e o meu telemóvel, né? Mas eu evito fazer vídeos com esses equipamentos porque não tem qualidade suficiente para, não é? Portanto, pessoal, se eu não fizer um vídeo ou outro assim, nos próximos tempos, não se admirem porque, fiquei sem câmera, ok? Portem-se bem todos, ok? Até à próxima!